Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Em nossa aula de matemática, nós iremos iniciar estudando frações, os conceitos iniciais. Qualquer dúvida no final da aula, vocês podem me procurar no privado e também no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, tá certo? Vamos lá? Estudando frações, conceitos iniciais. Então, fração como parte de um todo. Nessa ideia, um todo ou uma unidade é dividido em partes iguais e é selecionada um ou mais partes. Vejamos alguns exemplos para a nossa compreensão. Então, veja só. Na nossa primeira aplicação, ou primeiro exemplo, qual fração do todo foi pintada de roxo? Então, para que a gente possa entender é o seguinte. Nós temos um grande retângulo, onde a cor principal dele era o roxo. Só que se você observar, tem uma cor pintada de verde. E ele, o próprio retângulo, ele está dividido em 4 partes iguais. Isso quer dizer que um todo seria a região retangular que foi dividida em 4 partes iguais, como vemos na imagem acima, ao lado. A parte em verde é que diz que foi tirado uma parte de 4. Então, a fração que nós iremos obter é 1 sobre 4, porque o retângulo ele tem 4 partes iguais e foi tomada apenas uma. Então, ficou 1 sobre 4. Essa figura que apareceu agora é o próprio retângulo inteiro. Então, para que você possa entender que esse retângulo aí, ele não estava dividido, mas o de cima ele foi dividido em 4 partes iguais e de 4 partes foi tomado um só, e é justamente da cor verde. Então, a fração que nós queremos é 1 sobre 4. Ok, galera? Podemos dizer que restou 3 partes de 4 partes, ou seja, 3 sobre 4. Observe que nós temos 3 retângulos roxos, no total de 4. Então, nós podemos escrever também essa fração 3 sobre 4. A exemplo do primeiro, nós tiramos 1 e ficou 1 sobre 4. Se fosse perguntado a vocês, e quantas partes ficou e qual a fração que nós poderemos escrever? Então, ficou 3 sobre um total de 4. Segunda aplicação. Roberto já pagou 7 de 12 prestações na compra do celular dele. Que fração do número de prestações Roberto já pagou? Ora, 12 prestações é um todo. Então, um todo é as parcelas, que são 12. Daí, tiramos 7 como mostra a figura abaixo. Então, ele pagou 7 prestações. Se você observar nesse gráfico, nós temos algumas partezinhas pintadas. E essas partes pintadas simbolizam as prestações que Roberto pagou. Então, isto quer nos dizer que ele pagou 7 prestações, num total de 12. Então, mais uma vez, o 12 é o todo. E o 7 foi justamente os números de prestações pagas por Roberto. Então, a fração que nós queremos, que nós desejamos, é 7 sobre 12. Ou seja, 7 parcelas, num total de 12 parcelas. Nós também poderíamos ter feito da seguinte forma. Observe que nós temos 12 quadradinhos e 12 quadradinhos estão cortados 7, simbolizando 7 prestações. Então, ficando para o final apenas 5 prestações para que o celular seja realmente de Roberto. Ok, galera?
Terceiro exemplo ou terceira aplicação. Qual fração representa o número de triângulos do total de figuras? Gente, observe que nós temos 9 figuras geométricas. E de 9, nós queremos o número de triângulos. Se você observar direitinho, nós temos 4 triângulos em um todo, em um total de 9. Então, qual é a fração que nós iremos encontrar? Perceba, como eu falei, que temos 9 figuras geométricas e a quantidade de triângulos são 4. Portanto, a fração será 4 no total de 9 triângulos. Ok, galera? Quarto exemplo ou quarta aplicação. Qual fração representa a parte pintada da figura? Então, observe atentamente e veja que nós temos um triângulo que foi dividido em 6 partes iguais. Ok? Vamos ver a resolução. Então, veja, temos ao todo 6 triângulos, 3 brancos e 3 amarelos. Nesse caso, vamos considerar os triângulos amarelos como pintados. Logo, de 6 pintados 3, a fração será 3 sobre 6. Se dividir em cima e embaixo por 3, ficará. Então, a nossa fração, não se esqueça, é 3 dividido por 6. Então, nós temos um todo, né, o 6, onde foi tomado, foi pintado 3. Então, 3 sobre 6. Nós podemos dividir tanto em cima quanto embaixo pelo número 3. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. E embaixo, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, nós temos agora uma nova fração, que é 1 sobre 2, ou também podemos dizer que seja 1/2. Ok, galera? Fração como quociente. Quando a fração tem a ideia de quociente, ela indica uma divisão do numerador pelo denominador e o resultado dessa operação. Então, primeiro exemplo. Em uma reunião de equipe, foram distribuídas 2 pequenas tortas para 6 crianças. Quanto de torta cada criança recebeu aproximadamente? Então, antes de a gente ir para a resolução, você consegue imaginar essa situação? Então, nós temos 2 pequenas tortas para ser dividido a 6 crianças. Como é que você poderia fazer essa divisão? Vamos lá? Resolução. Observe a imagem ao lado. Então, olha, nós temos a torta, a primeira no caso, e nós temos a torta segunda. Observe que as partes elas foram divididas em A, B, C, D, E e F. Observe que nós temos 2 tortas para 6 crianças. Então, veja que são 2 tortas para 6 crianças, como foi dito. Portanto, a fração que corresponde a essa situação é 2 para um total de crianças. 2 para 6 crianças. Então, 2 sobre 6. Ou ainda podemos simplificar como nós fizemos no exemplo anterior. Observe que você tem a fração 2 tortas para 6 crianças. Você pode dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2 vai ser 1. Embaixo, 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a nova fração vai ser 1 sobre 3, onde uma fatia para cada criança. Então, 1 sobre 3, observe lá na figura, nós temos uma fatia no total de 3 crianças. Então, a primeira torta, ela vai ser dividida por cada uma criança vai receber uma fatia no total de 3. Do mesmo jeito, vai ser feita com a outra torta. Vai ser uma fatia no total de 3 crianças. Quando junta essas duas frações, então vai se tornar
2 sobre 6. Ok, galera? Segundo exemplo. Elisa quer repartir igualmente 12 conchinhas entre as 3 amigas dela. Quantas conchinhas cada uma receberá? Será que você consegue visualizar essa resolução? Pense um pouquinho. Vamos para a resolução. Elisa pode repartir da seguinte forma. Ela tem 12 conchinhas para 3 amigas. Ora, 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, logo, cada amiga ficará com 4 conchinhas. Se você pensou assim, parabéns. Fração como operador ou fração de uma quantidade. Quando a fração atua como operador, ela transforma uma quantidade em outra. Então, vamos ver algumas situações. Nesse primeiro exemplo, Cláudio comprou uma caixa com 6 laços. Ele usou 1/3 da quantidade de laços para decorar um vestido da filha Luana. Quantos laços ele usou? Ora, gente, na resolução desse problema, não se preocupe, porque você vai apenas usar o número inteiro e você vai multiplicar com essa fração. Vamos ver como fica? Se Cláudio tem 6 e usou 1/3, ele fez 6 vezes 1/3. Isso fica 6 vezes 1, 6. Então, vai ficar 6 sobre 3. Dividimos 6 por 3, vai dar 2. Portanto, o total de laços é 2. Então, mais uma vez, você pega o número inteiro e multiplica com a fração. Então, nesse caso, 6 vezes 1/3 vai ser 6 vezes 1 dá 6, dividido por 3, que é igual a 2. Ok, galera? Segundo exemplo. A medida de distância entre as cidades de Campinas e São Paulo é de 90 quilômetros. Caio já percorreu 2/3 dessa medida. Quantos quilômetros ele percorreu? Então, observe aí do lado essa imagem bem significativa. Então, gente, nós iremos fazer a resolução igual a que nós fizemos no exemplo anterior. Nós iremos pegar 90 quilômetros e multiplicar por 2/3. Depois que fizermos isso, nós iremos dividir a quantia que deu entre 90 vezes 2, dividido por 3. Então, vamos ver. Entre Campinas e São Paulo, como nós falamos, 90 quilômetros vezes 2/3. Ora, 90 vezes 2 vai dar 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 vai dar 60 quilômetros. Então, portanto, 2/3 de 90 quilômetros é igual a 60 quilômetros. Então, quantos quilômetros ele percorreu? Ele percorreu um total de 60 quilômetros. Ok, galera? Fração com razão ou comparação de grandezas. Nesse caso, a fração relaciona os valores de duas grandezas. Vamos ver algumas situações? No primeiro exemplo, diz assim: em uma escola, há 10 alunos no período da manhã e 20 alunos no período da tarde. Veja como Marina e Rodrigo interpretaram essa informação. Então, vamos ver. Marina diz o seguinte: na escola, a razão entre o número de alunos que estudam no período da manhã e o número de alunos que estudam no período da tarde é de 10 para 20, ou 10 dividido por 20. Isso significa que, proporcionalmente,
Para cada aluno que estuda de manhã, há 2 alunos que estudam à tarde. Gente, quando você dividir 10 por 20, você pode simplificar os zeros, ficando a fração 1 sobre 2. Então, na nossa leitura, a interpretação ficará: um aluno da manhã para cada 2 alunos da tarde. Ok? Então, podemos dizer que se pela manhã vem 10 e à tarde 20, é dizer que um aluno pela manhã e 2 à tarde. Então, estuda um aluno pela manhã e 2 à tarde. Veja só, mas isso com relação à fração que nós acabamos de resolver. Tá certo? Na interpretação de Rodrigo. Então, na escola, há 20 alunos que estudam no período da tarde e um total de 30 alunos na escola. Posso dizer que a razão entre o número de alunos que estudam no período da tarde e no total de alunos é de 20 sobre 30. Então, isso significa que, proporcionalmente, para cada 3 alunos dessa escola, 2 estudam no período da tarde. Perfeito. Então, vamos pensar no exemplo anterior de Marina. Podemos dizer que, pela manhã, como nós vimos, 10 pela manhã e 20 à tarde. Então, seguindo o exemplo anterior, ficou 1 sobre 2. Agora é o seguinte, nós temos 20 alunos dividido por 30. 20 sobre 30. Podemos também simplificar, tanto em cima por 10, como embaixo por 10. Então, se nós temos 20 dividido por 10, vai dar 2. Embaixo, 30 dividido por 10, vai dar 3. Então, na interpretação de Rodrigo, 2/3. Isso quer dizer que para cada 3 alunos da escola, 2 estudam à tarde. Ok? Segundo exemplo. No lançamento de um dado perfeito, qual fração representa a probabilidade de sortear um número par? Então, veja só, gente. Antes de a gente ir para a resolução, em um dado nós temos 6 números, Nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele quer saber o seguinte: a probabilidade de sair um número par. Quando diz assim, probabilidade, é que a gente não sabe se pode realmente cair par ou cair ímpar. Porém, nós temos alguns números que são pares e alguns números que são ímpares. Então, vamos lembrar quais são os números pares no dado. Nós temos o 2, nós temos o 4 e nós temos o 6. Então, isso quer dizer que em um dado só tem 3 números, como nós falamos agora, 2, 4 e 6. Se no dado tem 6 números, a probabilidade é uma fração 3 sobre 6. Por que 3? São 3 números pares num total de 6. Pois temos 3 números pares, mais uma vez, em um total de 6. Será que nós podemos simplificar? Atividades. Então, a partir de agora, nós teremos algumas atividades para fixação do conteúdo. Na atividade do nosso livro didático, na página 57, vocês vão pegar as questões 51, 52 e 53. Na página 59, vocês irão fazer 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 e 64. E por último, na página 60, vocês vão fazer 65, 66 e 67. Bem, galerinha, chegamos ao final da nossa aula. Vocês podem revisar essa aula várias vezes e qualquer dúvida, me procure no YouTube.
abraço e até a próxima aula.